Já nos conhecemos do vídeo de apresentação do projeto Comunidade de Aprendizagem. Lá vimos que a aprendizagem depende muito das relações que cada aluno e aluna estabelece com as demais pessoas do seu cotidiano. Vimos também que o diálogo e a interação são ferramentas essenciais para a construção de novos conhecimentos. Hoje, você vai conhecer uma atuação educativa de êxito que chamamos de grupos interativos. Vamos lá? Grupo interativo é uma forma de agrupamento dos alunos em que são realizadas atividades de retomada de conteúdos, com a ajuda do professor e de voluntários. Assim como outras atuações educativas de êxito, os grupos interativos foram concebidos a partir de estudos educacionais feitos por um centro de pesquisa europeu chamado CREA, que resultaram na pesquisa Included, que apresenta práticas comprovadas cientificamente como aquelas que geram os melhores resultados de aprendizagem em diferentes contextos. A pesquisa Included analisou diferentes formas de organizar as salas de aula e identificou um grande avanço na aprendizagem quando os estudantes eram agrupados da forma mais heterogênea possível e realizavam atividades com a mediação de um adulto em cada pequeno grupo, ajudando a garantir a interação entre os participantes. É esse tipo de agrupamento que chamamos de grupos interativos. Para começar, vamos conhecer as principais características das diferentes formas de agrupamento de alunos que se costuma adotar em vários lugares do mundo. Vamos também entender por que os grupos interativos trazem os melhores resultados no âmbito da aprendizagem e da convivência. Agrupamento misto é a forma mais comum de organização dos alunos. É uma sala de aula composta por 30 ou 35 estudantes com diferentes níveis de aprendizagem, comportamentos, culturas e outras peculiaridades e um único professor. Ainda que essa forma de agrupar os alunos favoreça a igualdade de oportunidade no acesso ao conhecimento, é muito difícil garantir nela a igualdade nas aprendizagens, já que temos apenas um professor para atender à diversidade da turma. Como sabemos, apesar do esforço do professor, o que normalmente acontece é que os alunos com mais facilidade ou mais aplicados conseguem acompanhar o ritmo das aulas e aprender, enquanto aqueles que têm mais dificuldade ou que se dedicam menos ficam para trás. Agrupamento homogêneo. Como alternativa ao agrupamento misto e com o objetivo de atender às diferenças e à diversidade, foram desenvolvidas outras formas de agrupamentos. A mais conhecida delas é a organização das salas de aula segundo o nível de rendimento dos alunos. As conhecidas: Turma A, para aqueles com bom rendimento. Turma B, para alunos com notas medianas. Turma C, para alunos com mais dificuldade e assim por diante. Há também adaptações ligadas ao agrupamento homogêneo, que propõe a formação de subgrupos de atendimento dentro da mesma sala de aula. Ainda assim, há décadas se tem demonstrado que esse tipo de agrupamento gera fracasso escolar, já que aqueles que estão mais avançados na aprendizagem vão sendo cada vez mais puxados, e aos que estão defasados são preparadas atividades que oferecem menor grau de dificuldade. E, por fim, os agrupamentos inclusivos, nos quais se encaixam os grupos interativos. Neles, são propostos grupos heterogêneos e não se separa os alunos de acordo com sua habilidade ou desempenho escolar. No entanto, é diferente, por proporcionar mais apoio às necessidades dos estudantes por meio da redistribuição e reorganização dos recursos humanos e materiais já existentes. Imaginemos a sala de aula, dividida em pequenos grupos heterogêneos, de 4 ou 5 estudantes, com diferentes níveis de conhecimento, habilidades, gênero, cultura, afinidade.
As atividades a serem realizadas devem ser curtas, que já tenham sido apresentadas em sala de aula, mas que ofereceriam desafio caso fossem realizadas individualmente. Também é importante ressaltar que devem pertencer à mesma matéria. Em cada grupo, uma pessoa adulta, voluntária, se encarrega de estimular as interações entre os estudantes de forma que todos se ajudem e resolvam com sucesso as atividades propostas. A cada 15 ou 20 minutos, há um rodízio, de forma que todos os voluntários passem por todos os grupos e todos realizem todas as atividades. Assim, ao final de uma aula de aproximadamente 1 hora e 20 minutos, todos os alunos terão realizado com sucesso 4 ou 5 atividades de retomada de algum conteúdo já trabalhado. E o interessante é que, em geral, ninguém fica sem realizar a tarefa, já que a sua realização é compromisso de todo o grupo e todos se esforçam para atingir esse objetivo. Muito bem! Até aqui já entendemos como funcionam os grupos interativos. Agora vamos ver alguns detalhes que vão te ajudar a colocá-los em prática. Para que seja possível realizar esta proposta, o professor precisa, em seu planejamento, organizar os grupos de forma heterogênea. Por exemplo, em um mesmo grupo ter alunos que sabem muito, médio e pouco, tímidos, tagarelas, concentrados e dispersos, meninos e meninas, com diferentes culturas e afinidades. Quanto mais diversos forem os grupos, maior a riqueza das interações e, com isso, maior a aprendizagem. Selecionar ou preparar as atividades que serão oferecidas com conteúdos que já tenham sido vistos em sala de aula e que pertençam à mesma matéria ou área do conhecimento. Podem ser as mesmas atividades que costuma trabalhar nas aulas, como as do livro didático, ou novas, elaboradas pelo professor. O importante é que sejam atividades que sistematizam conteúdos já trabalhados e que possam ser realizadas em aproximadamente 20 minutos. É importante também que o professor compartilhe com os alunos a proposta, explicando minimamente os motivos pelos quais vão trabalhar dessa forma em alguns momentos, para garantir o máximo de aprendizagem para todos os alunos. Cientes dos objetivos, os alunos comprometem-se mais para o sucesso do trabalho. Com os grupos montados e as atividades selecionadas, chegou a hora de realizar a proposta. Vamos ver agora o que acontece antes, durante e depois dessa atividade. Antes, no dia da atividade, o professor reúne-se com os voluntários e explica que o seu papel na atividade é favorecer que todos interajam entre si para a realização das propostas e que, se tiverem dúvidas ou qualquer tipo de problema, devem chamar o professor. Mostra todas as atividades que serão realizadas e tira eventuais dúvidas que surgirem neste momento, deixando claro ao voluntário que em todos os grupos há alunos que têm domínio do conteúdo e que não faz falta que o voluntário saiba realizar a atividade. Distribui as atividades entre os voluntários. Combina que ao final deverão recolher as atividades e se dirigir ao grupo seguinte. Apresenta para a classe os voluntários daquele dia. Cada um deles se dirige ao primeiro grupo de alunos que vai atender naquela aula e dá-se início aos grupos interativos. Durante, os grupos realizam as atividades propostas. Neste momento, todos os envolvidos, professor, aluno e voluntário, possuem atuações diferentes, mas com a intenção de facilitar que todos os alunos alcancem a aprendizagem esperada de forma colaborativa. Como isso acontece? O professor circula pela sala para esclarecer possíveis dúvidas que surgirem e apoiar o trabalho dos voluntários. Os alunos resolvem as atividades propostas pelo professor entre todos. Um explica ao outro, todos incentivados pelo voluntário. O voluntário dinamiza e potencializa as relações entre os alunos.
Ele não ensina nem explica, mas assegura a participação de todos, otimizando o uso do tempo e incentivando os alunos a se ajudar mutuamente. Por isso, para ser um voluntário, não é preciso saber o conteúdo da aula, mas sim motivar a interação entre os estudantes. A cada 20 minutos, ao sinal do professor, os voluntários trocam de grupos e levam consigo as atividades que serão realizadas no grupo seguinte, até que todos os grupos tenham feito todas as atividades. Depois, ao final, o professor agradece publicamente a participação dos voluntários e, sempre que possível, colhe informações deles sobre como foi a realização das atividades e a participação dos alunos, quais foram as facilidades e dificuldades que ele identificou, como foi a participação e colaborações entre os meninos e meninas, etc. Essa contribuição é muito importante para o planejamento de outras atividades e organização dos grupos heterogêneos. Muito bacana essa proposta, não é verdade? Vamos retomar alguns critérios importantes que garantem que o grupo interativo aconteça de fato e que os resultados sejam alcançados. É preciso que em cada grupo haja um voluntário, que pode ser um familiar, um ex-aluno da escola, um funcionário, pessoas da comunidade, etc. O grupo precisa ser o mais heterogêneo possível. As atividades devem ser de sistematização de algum conteúdo já trabalhado, ou que os alunos tenham certa autonomia para realizar, mas devem oferecer um desafio a ser superado. Sua frequência não é rígida. Apesar de ser uma boa estratégia de sistematização de conteúdo, não é obrigatório que o professor realize os grupos interativos sempre que terminar um conteúdo. Não existe um número mínimo, nem máximo, de vezes que um grupo interativo deva acontecer na semana. Isso dependerá de diversos fatores, como organização do professor, disponibilidade dos voluntários, entre outros. O que a prática tem demonstrado é que quanto mais essa estratégia for utilizada, maiores ou mais visíveis serão os resultados. Foi comprovado cientificamente que essa prática, além de aumentar o rendimento escolar, multiplica e diversifica as interações e o tempo de trabalho efetivo se expande. O objetivo é desenvolver numa mesma dinâmica a aceleração da aprendizagem para todos, além da vivência concreta de valores e sentimentos como amizade e solidariedade. Espero que você tenha aproveitado a nossa aula. E lembre-se, os grupos interativos podem ser realizados com estudantes de qualquer faixa etária e com qualquer conteúdo escolar. Então, que tal propor essa prática em sua escola ou até mesmo ser um voluntário? Nos vemos na próxima aula. Até lá!